paz e destruição. Aí os irmãos, alguns, por simplicidade, não é? Bateu palmas, aí depois da irmã até gostou da exortação. É sim. Não, quando vamos ver a palavra, nós temos que usar o raciocínio, que é se merece palmas ou se é lamentação. Como diz o Salmo 1, no versículo, né? O Senhor conhece o caminho dos ímpios, do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí não dá para bater palmas nem dizer amém. E Deus, lá em Ezequiel, 18, 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Verdade. Antes quer que o ímpio se converta e... Exatamente. Então, costume. Eu é costume bater palma. Não presta atenção que está lendo. Bate palma. Uma época eu estava lendo 14 no Evangelho de Mateus, capítulo 14, fala da morte de João Batista. Resume, então a menina levou a cabeça de João Batista no prato e deu à sua mãe. Aí o povo bateu palmas. Eu digo, não, essa história está louvando Herodes, que era uma personificação de Satanás. Compreenderam? Herodes representava a natureza satânica. Glória a Deus. Matou as crianças, perseguiu o povo, aquele desastre todo. E ainda levou a cabeça de João Batista, entregou para Herodes, Herodes entregou para o menino, e a menina entregou para a mãe. Então a igreja não pode bater palmas nessas horas. Pode? Não. Porque palmas é para apoiar. Jesus ressuscitou, veio trazer salvação aí, palmas. Não é? Motivo de alegria. É alegria e apoio nas coisas certas. Lá no abrigo subiu gafanhotos, veio fumaça, quer dizer, sufoco. Quer dizer, o demônio sobe do abismo. Aí as pessoas batem palmas. Glória a Deus. Compreendeu? Tem que haver o raciocínio da coisa certa, como disse o irmão, é um costume. E esse costume é um mau costume. São costumes que a palavra nos diz que esses maus costumes, eles invertem a coisa e falta prudência e gera simplicidade excessivamente. É verdade. Agora, vamos analisar aqui sobre o quinto selo. Assim, no Apocalipse mesmo, capítulo 6, cada selo que abriu foi algo que foi revelado e João escreveu para nós ler. Apocalipse capítulo 6, versículos 9, 10 até o 11. O ensinamento, irmãos, ele sempre nos educa. É uma realidade nessa palavra de Deus. Aleluia. Encontraram? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Encontraram? Amém. Me diz a palavra de Deus. O versículo 9 fala do assunto. Depois que vem os 4, catástrofe, falsa paz, guerra, pressão na moeda, fome, aí entra o desespero de mortandade, aí vem o resultado sobre os que perseveram na palavra. Perseveraram e perseveram na palavra. Diz aqui no versículo 9, diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos, todos
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Na interpretação desse ponto. E cada um lhe dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Diz a palavra. Pode sentar com a Guilherme. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando João estava sobre o regime romano. O regime romano, ele tem uma descrição muito grande na Bíblia. Regime romano. O regime romano, irmãos, ele é o quarto animal do livro do profeta Daniel. Ele está relacionado estava ligado lá no passado, depois está na época de João, e já está em nossa época, e trazendo as mais terríveis catástrofes sobre os cristãos. Eu não sei se alguém conhece sobre a história das catacumbas de Roma. Não? Conhece? É o livro que mostra a morte dos mártires, foram martirizados, e a maneira como eles foram martirizados. Eles eram jogados em jaulas onde tinha feras, para serem estraçalhados pelas feras. Eles eram mortos também na igreja, quando estavam sentados, através de câmara de gás. Era morto sufocado. A grande tribulação, que para definir esse quinto selo, é necessário que conheça um pouco da história dos mártires. Então, a história conta, tem não somente as catacumbas de Roma, mas também os mártires relacionados, ou seja, a outra oposição, a face oculta do catolicismo romano. Tem um livro que declara isso. Quando os padres se convertem, eles expõem tudo lá fora, aquilo que eles faziam como sinal que eles estão arrependidos e estão errados. Assim por diante. A face oculta do Império Romano é que as freiras se engravidavam e lá mesmo elas davam à luz os filhos no oculto e eram mortos. Eram mortos os filhos, era naquele ocultismo terrível, contra o livro. Mas é que Foi descoberto agora também, irmão. Eu vi no Facebook a notícia, descobriram um país aí, isso aí que o irmão está falando. Então, acho que na Irlanda, a igreja católica tinha um cemitério clandestino, então você enterrando corpos de bebê, ossos de bebês e mais seres humanos. Que era isso aí que o irmão está dizendo. Ossos de E se bebês. engravidavam e matavam as crianças e enterravam lá mesmo. Lá mesmo. Veio à tona agora. Isso. Os irmãos sabiam disso? Então, até alguém que sabia. Veja bem, por que nós estamos relacionando isso? Porque nós temos uma base bíblica sobre o ministério do Anticristo. É aquela base. E eles tinham também uma arena muito grande, um espaço. E naquela arena eram jogados crentes. Coliseu. Vivos. Coliseu. Coliseu de Roma. Exatamente. E naquele coliseu tinha uma plateia de virgens. Eu tenho lá o livro que conta bastante essa história toda aí. É importante de saber. E naquele coliseu, aquele local de massacre, eles colocavam uma plateia de
mulheres moças virgens. E ali os cristãos estavam cercados, aprisionados, detidos para uma decisão se eles morreriam ou se libertariam, seriam libertos. Mas quem deveria era a plateia das moças, das virgens. Se as virgens fizessem com os dedos assim, os cristãos estavam libertos, ninguém ia morrer. Mas nunca houve uma vez que elas fizessem assim, era só assim. Só negativo, 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 negativo. E todos os cristãos morriam. Assim por diante. A história da igreja medieval, que é uma história que os membros presentes também hoje devem, pelo menos, conhecer o básico. É um grande exemplo para uma prevenição para os que estão vivos hoje, servindo a Cristo. Me lembro que no capítulo 27 e versículo 66 do livro profético de Mateus, no escreve Mateus, quando Jesus foi colocado no túmulo, qual foi a atitude que o Império Romano tomou? Naquela época, passou mal naquele local, mal preparado, e foi o comandante e selou a pedra. Selou a pedra para nunca mais Jesus sair dali. O perigo terrível que veio o Império Romano. O Império Romano foi que enfrentou, o que executou, deu ordem à morte das crianças, não foi isso? De 2 anos lá na Judéia, como sabemos, e tudo relaciona o Império Romano como linha de frente. E esse império que ele está presente hoje, sabe quem vai derrotar esse império? Cristo. Quem? Cristo. Porque nos 4 impérios do livro do profeta Daniel, Daniel começou com o império de Babilônia, os túmulos de Babel. Depois que na profecia do próprio Daniel a respeito do filho de Nabucodonosor, Belsazar, que fez aquele bacanal, levando as suas mulheres Odias e os vasos da casa de Deus para promover um insulto terrível contra Deus, um escárnio, e veio a mão escrita, não é? Na parede, aquele ali estava escrito em aramaico, eles não sabiam o aramaico, Daniel sabia que foi detenido. Aí, mas naquela noite, o que aconteceu? Babilônia foi derrotada pelos persas. Aí continuou o ministério dos persas, no sentido mais resumido. Aí o terceiro animal, o terceiro reino, que foi o reino da Grécia, derrotou também os persas, assim por diante. E na sequência, o Império Romano derrotou a Grécia religiosamente, quer dizer que o Império Romano ficou mais forte do que o Império grego, o 4º Império de Daniel, o 4º animal. Agora, esse 4º animal foi que matou essas pessoas. Foi esse reino que degolou as pessoas, matava também sobre, como já disse, em galos, não é, estraçalhado por feras, câmaras de gás, assim por diante os salmos. A história conta que no local de adoração, as pessoas chegavam para adorar heróis da fé. E naquela perseguição, porque a perseguição foi tão grande que a perseguição era usada pelas autoridades. Então você não tinha oportunidade, não tinha direito de fazer um BO, fazer um boletim de ocorrência, porque tudo estava na mão das autoridades, que ordenavam os policiais matar os cristãos naquele tempo. Esse episódio ele demorou, segundo a história, do ano de 1300 até do ano de 300 até o ano 1500. Matasse na dança de destruição. Às vezes a gente fala hoje,
Olha, nós estamos passando uma grande tribulação e não sei o que você vai aguentar. Nós estamos no mar de rosas. Estão compreendendo? Com todas essas controvérsias que tem, mas nós estamos no mar de rosas. Se chegar aqui uma pessoa perturbando de uma maneira excessiva, a pessoa tem direito de fazer um boletim de ocorrência. Temos ainda essa democracia, mas naquela época não. Naquela época era enfrentar mesmo aqueles homens terríveis, gladiadores terríveis, enfrentar como heróis da fé. Não sei se os irmãos conhecem um pouco da biografia de João do Apocalipse. Esse João escreveu esse livro. Ele foi jogado num tacho de ouro fervente e esperaram mesmo para fritar, para ser fritado. Quando ele foi levado para a ilha de Patmos, que era o lugar onde ficavam os marginais, era a ilha, ele já tinha sido retirado do tacho de óleo fervente. E demorou um determinado tempo esperando que ele fritasse, mas no João não sofreu uma lesão. Glória a Deus! Agora você pode bater palma se quiser. Vitória, aleluia. E tiraram João, não sofreu sequer uma lesão. Então levaram para a ilha de Patmos, e na história dos mártires, os apóstolos, somente João teve morte natural. Os demais foi tudo relacionado morte por atrocidade. Não tiveram morte natural. Até hoje se vê no livro de cartas do motorista, tem uma cruz transversal, chamada Cruz de Santo André, e tem também alguns cruzamentos que eu já vi. Então aquela divulgação é a maneira que André foi crucificado. Você vê como uma coisa rende por aí afora? Lá na missão próxima a Jerusalém, mas a divulgação tem nessa sinalização, Cruz de Santo André. Parece que o Filipe estava orando na Índia, foi transpassado pelo espaço, pela uma flecha, orando. Todos assim tiveram, tem a listagem dos mártires para poder conviver melhor com a mensagem do Apocalipse. Agora, nós não sabíamos o que aconteceu com aqueles mártires, só podemos saber depois que os selos foram abertos. João não sabia, os demais também não, o local exato que os mártires teriam que estar. Mas quando o Cordeiro, Cristo, Jesus, abriu o quinto selo, ele viu os mártires aonde? Debaixo do altar de Deus. Só os mártires, não os que tinham morte natural, os que são recebem a Cristo em morte natural, eles vão para onde? E morreu Lázaro, e foi levado pelos para o paraíso. Também o malfeitor lá da cruz, ele não estava na cruz por perseguição, mas porque era malfeitor, não é isso? E ele rendeu até os pés de Cristo e foi levado da cruz para... Eita, Deus maravilhoso! Para o paraíso. Assim por diante. E Lázaro também, lá no capítulo 16, verso 22 do livro de Lucas, diz a palavra de Deus, que Lázaro morreu e foi levado por quem? Pelos anjos. Olha, tem pessoas que ironizam muito anjos. Olha o anjo aí, o anjo está aqui, não, a palavra ensina. Desde que a pessoa aceita Cristo, ele manda uma comitiva de anjos. Não denota o número de anjos, mas cada membro do corpo de Cristo, os que recebem a palavra, recebem a ele com sinceridade, tem um grupo de anjos. Tem um grupo de anjos. Para fazer o quê? Agora, no momento, nós temos o Espírito Santo, nos protege. E para a honra e glória do nome de Cristo,
temos também um grupo de anjos que no momento, tanto está conosco como no serviço ao nosso respeito, e no momento que um salvo morre, os anjos a pegam e levam para onde? Para isso. Para o, se eles tiver morte natural. Mas se não tiver, eles serão levados para Debaixo do altar. Irmãos, Deus, Ele não desperdiça um passo que alguém dá para Ele, parece que não. Glória a Deus. Aleluia, Ele é o Deus de bonança, mas Ele não é Deus de desperdício. Ele não desperdiça nada que a pessoa faz. Glória a Deus. Até não parece ser tanto assim, mas até os passos que um homem ou uma mulher dão para Jesus, isso é considerado para galardão. É uma realidade nisso. Agora João contempla aquele grupo clamando ainda. Ainda tinha aquele ressentimento. Palavra, e eles reclamavam. Até quando o santo, justo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue, que foi derramado, e também o sangue que foi derramado, os que habitam sobre a terra, aí a voz ouve a voz do altar de Deus, o próprio Deus, dizendo que eles repousassem por algum tempo, até que completasse o número dos seus conservos, que haveria de ser mortos como eles foram. Glória a Deus. O império, o quarto animal de Daniel está presente. E ninguém pode descartar que é realmente o Império Romano. Houve uma época que o Império Romano pediu perdão sobre a história dos mártires, sobre o massacre dos mártires, mas não se converteram a Cristo. Então Judas também se arrependeu, mas foi emocionalmente. Essa é a questão. Há uma diferença. O Pedro se arrependeu e foi recuperado quando negou a Cristo. Agora Judas se arrependeu emocionalmente e continuou na sua inclinação Glória a Deus. Aleluia. para o mal. E esse império que pediu perdão para os cristãos, mas emocionalmente continua nas mesmas ideias errôneas relacionadas ao cristianismo. Estão sempre relacionando contra os cristãos. Que é o que nós sabemos, devido ao controle do nosso horário, tem a extensão da palavra, mas vamos no básico. Agora, onde nós estamos? Jesus, o Senhor da Glória, Ele veio e Ele nos deu o Espírito Santo do quê? De covardia ou de coragem? O Espírito Santo de coragem, diz a palavra de Deus. E esta coragem, se houver esse complemento dos mártires no mundo, porque eu me lembro recente que o título de Bento XVI era uma recordação dos papas que criaram, apoiaram os mártires, ou então era uma demonstração de Nero. Alguém conhece a história de Nero um pouco? Nero era um dos impérios romanos e era assim, morria um, vinha outro, morria um, era uma família que conservava constantemente a maldade. A história de Nero, ela é prolongada na época que ele estava, né? Segundo a história, foi na semana que Paulo teria ser morto, ele recebeu uma ordem por Nero, lá no quarto onde Paulo estava. Sabe onde Paulo estava? Estava numa prisão subterrânea por aqueles mesmos impérios romanos, pelos imperadores. Em prisão subterrânea, como não tinha escada rolante, também não tinha conforto, se tivesse na mesa não daria. Então a prisão da masmorra romana, até chegar no porão, descia assim, ó, rodopiando.
volteando até chegar lá na prisão. E naquela prisão estava cheio de pessoas leprosos, doenças terríveis, contagiosas. Só que Paulo não foi contagiado pela lepra. Você vê que maravilha? Aonde o homem está, Deus guarda. Glória a Deus. É limpa a palavra de Deus. Aí ele recebe a comunicado. Hoje, amanhã, depois, tal dia, é o dia da sua morte. E fixou lá no quarto dele. Para que fixou? Para debilitar o psicológico de Paulo. Fazer com que o psicológico de Paulo desse lugar à covardia e entrasse em desespero. Mas o homem estava preparado. Glória a Deus. Aí ele olha para aquele padre e diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você já ouviu pessoas fazer voto para não morrer? Eu já. Crente hoje. Recentemente, uma pessoa até estava abrindo um obreiro, e essa semana eu fiquei meio ruim, e eu disse: ô Jesus, não me leva não. Aceite Jesus, mas não quer ir com ele. A pessoa não pode provocar morte, que aí está tentando a Deus. Mas ainda viver com aquele medo excessivo da morte, dá para entender que a pessoa ela não ainda recebeu o Cristo e não recebeu o Espírito Santo que produz a fé heroína. É uma realidade nisso. Quero que o irmão dê uma olhada aí no livro de Hebreus 2, versículos 14 e 15, dê para nós. Glorificado é o nome do Senhor agora. Os irmãos compreenderam como funciona a história do Apocalipse? É terrível. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Agora saiu. Quando veio o Espírito Santo, Jesus participou do corpo humano, claro, carne e sangue, corpo humano, sem pecado, mas participou como nós sabemos. Só que o trabalho de Cristo, a missão completa de Cristo lá na cruz, trouxe-nos ainda, permanece o medo, mas só o medo humano. O medo que preserva a vida. Você vai atravessar a rua, cuidado. Assim por diante, o lugar é perigoso, passa por longe. São medos que preservam a vida. Agora, o medo excessivo, que debilita o subconsciente, que debilita, enfraquece a pessoa, debilita a pessoa, debilitada de medo, assombrado por medo. Esse tipo de medo foi tirado, ou seja, ele é cancelado quando veio o Espírito Santo em forma de plenitude. Aleluia! Porque Paulo, dando exemplo, ele citou aquele texto, Timóteo 2,15, também para a memória, está escrito. Aí o que ele diz: desde agora a coroa de justiça está preparada para mim, não somente para mim, mas todos que amam a vinda de Cristo, ou todos que amam a Cristo. Então o excesso de medo foi cancelado. Vem o Espírito Santo e nos revela nós aonde? Na glória. E aí vem como está referindo, o medo humano que preserva a vida. Mas o excesso de medo, que a pessoa fica, como eu já disse, com uma mente totalmente sufocada por medo. Uma barata faz um jeito, é um desastre. Está compreendendo? Não é verdade que a pessoa fica debilitada. Agora veja bem, aqueles mártires que eles foram martirizados e passaram por morte de grande tribulação, eles estavam divinamente preparados
o Espírito Santo como possibilidade ou possibilidade para nós e faz de nós heróis. E tem também um livro chamado Heróis da Fé, já conhece? Alguém? Irmão Galino, não é? Tantos exemplos que tem, assim por diante. E Hebreus fala também dos heróis da fé, foram muitas vezes rejeitados, maltratados, tinha só uma vestimenta de peles, porque era desprezado pela sociedade, mas não rejeitaram a fé. Não retrocederam a sua fé. Agora nós vemos aqui nesse texto que ouve a voz do Senhor com consolo. Repousasse por algum tempo, até que completasse o número dos seus concebos. Eu não sei se o número dos mártires já completou, ou se a igreja será arrebatada antes que venha ainda. Bom, pelo menos a gente conhece que na Venezuela, recentemente, não é? Houve uma grande dizimação de cristãos. E de tempo em tempo a gente está tendo notícias de outros países que matam os cristãos. Por causa somente da palavra. Teve na Colômbia, na Níger, nos países da África. Na Colômbia recentemente e vem outros. E no quadro da janela 10x40, eu vou falar naquele quadro. O mundo é redondo. A terra é redonda, não é? Sim. Só que nas profecias de Ezequiel, capítulo 48, onde fala da restauração, do tempo de restauração da terra, restauração das coisas, no meio da terra tem um quadrado, tem um local que é quadrado na divisa profética. É lá onde habita a força dos muçulmanos. Segundo historiadores, dizem que é naquele local que os judeus também eles falam isso, que é aquele local que João viu a Nova Jerusalém descendo, e a Nova Jerusalém ela não é redonda. O mundo é redondo, mas a Nova Jerusalém é quadrada. Está no Apocalipse 21, para 16, 17. Ela é quadrada. Então a janela 10x40 é conhecida, até tem em casa uma matéria, conhecido por os que examinam a palavra, e naquele local aonde está a força dos muçulmanos, é o local aonde o evangelho não entra. E quando entra com muita dificuldade, segundo eu estava fazendo um levantamento sobre missão transcultural, tem a quantidade de missionários que vão indo para aquele local, 8% de mulheres e 5% de homens. Só que a pessoa vai para aquele local e prega o evangelho de uma maneira muito praticamente escondida. Se ele ganhar 100 muçulmanos, com 5 anos só tem 5. De tanta pressão que faz assim por diante. Aquela pressão. Então, com respeito a essa palavra sobre o complemento com os números mártires, a gente está vivendo em alguns lugares com esta profecia. Ela não está girando mundialmente, mas está girando em algum lugar. Mas qual é a atitude? É nós perseverar o quê? Perseverar na palavra de Deus, pedindo a Ele cada momento. Ele tem uma responsabilidade de alguém que diz, segundo a vontade dele, Ele nos socorre. Glória a Deus. E a oração modelo tem esse direito. Qual é a oração modelo? Sabe, irmão? A oração modelo é conhecida por todos os que examinam a palavra, é a oração do Pai Nosso. Isto. Seja feita a tua vontade e não nos induz em tentação, mas livra do mal com L, que significa livra-nos do maligno, até se for
negar o nome de Cristo, morra como heróis. Glória a Deus. É uma realidade nesta palavra. Por isso que é bom você estudar a palavra. Agora o resultado, os minutos que faltam, vamos para o capítulo 7 do Apocalipse. Você não sabe que o Apocalipse tem ordem cronológica. Compreendeu? E nem a Bíblia tem ordem cronológica, não. A Bíblia, ela foi escrita, às vezes o Salmo 70 é o primeiro salmo escrito. Compreendendo? Porque não tem ordem cronológica. Assim por diante, o Salmo 136 foi escrito primeiro do que o Salmo 26. Onde o 126 é onde Israel volta do Egito. Assim por diante. Aqui no capítulo 7 do Apocalipse, vamos analisar, irmão. O irmão pode ler do versículo 9 até o 14. Glória a Deus. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas com palmas nas mãos, clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação, graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciões me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso, versículo 15, isso completando. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Isso. Olha, por que Deus não desperdiça nada? Um membro, ele morre, morte natural. Ele vai para o paraíso. Não vai para o trono, debaixo do trono de Deus, e nem tampouco na época da apresentação eles receberão palmas nas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Somente dos mártires que receberão palmas, quer dizer, planta de palmas mesmo, porque na Bíblia, palmas, quando a palavra diz assim, a palavra ilustrada, a palavra está dizendo assim, Jesus disse ao povo, a Moisés e ao povo de Israel: eu vos vou levar à terra que emana leite e mel. É um símbolo de fartura. Vinho também, Eliseu perguntou à mulher: o que tens? Ela disse: um pouquinho de azeite, sinônimo também de fartura, não é? Parte financeira bem controlada. E as palmas também, as palmas significa o mesmo sentido que traz a vitória. Sabe por quê? Porque o crente, o cristão, ele é comparado com uma palmeira plantada e como cedro no Líbano. Está no Salmo 92, 13, 14, Glória a Deus. Salmo, veja bem, que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. A palmeira, se houver 5 metros de altura, e o cedro também tem 5 metros para baixo. Glória a Deus. As tempestades não devoram, e tem a firmeza plenamente plantada. E no Levítico capítulo 23, verso 40, todas as vezes que eles levavam as primícias
primícias para a obra de Deus, então o sacerdote pegava um molho daquelas primícias e também planta folha de palmas ou folha de palmas e sacudia perante o povo e dizendo: nosso Deus é vivo, ele é morto, ele é vivo. As palmas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, que colocaram para ele passar ali com aquela boa recepção, humanamente mais simples, mas aceitável por Cristo, roupas e também ramos de palmas. Cortaram ramos de palmeiras e colocaram. Como que? Como que significa o quê? No sentido ilustrativo, palmas é sinônimo de vitória. Vitória, vitória, vitória. Por que as palmas nas mãos? A oração do cristão, ainda recente, ele teve um ciclo de oração, ele estava comentando com a minha esposa, mas quem estava ordenando um ciclo de oração, mesmo que as mãos de alguém é que são cansadas, mas deveria pedir para aquele que está segura as mãos umas nas outras, poderia ficar pelo menos alguns segundos de acordo com a possibilidade das mãos assim. Porque as mãos dessa maneira, as mãos sem ira, sem contento, como diz, não é? Levantando a palavra lá em Timóteo 2, em diante, sem ira nem contenda, então traz o quê? O governo de Deus para a terra. Então as palmas têm grande efeito, tem grande simbolização relacionado à vitória, assim por diante. Então, esses aqui estavam trajados vestes brancas, que todos trajam. Todos salvos futuramente são trajados de vestes brancas. Mas não tem palma nas mãos. Nem todos possuem palma nas mãos. E onde o irmão deu, aqui diz a palavra, que era tantos, que ninguém poderia contar. Justamente. Aí Deus inspirou um irmão, eu não lembro o nome dele, em algumas abas tem o nome dele, que inspirou sobre esse texto, aquele velhinho que todos nós conhecemos. Haverá triunfar multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. É com base aqui, com base nesse mesmo texto aqui. Graças a Deus. E vemos que os privilégios que Deus dá, o exemplo, uma pessoa, ela teve a vitória que os 3 jovens tiveram, os 4, Daniel. Então eles não receberão palmas, porque eles venceram à primeira vista e Deus não permitiu que fosse morto. Mas eles receberão o quê? Harpa para tocar. Glória a Deus. Cada coisa compreendeu? Receberão harpas. Já leu? Falta 5 minutos aqui, nós já vamos analisando isso mais. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui, aí João viu a honra. Eles estavam honrados. E quando o grupo apareceu, os anjos de Deus ficaram de pé. Aleluia! Deus. Isto, a honra desse mediante o poder que Deus dá aos heróis da fé. Glória E um daqueles anciãos se refere a pessoas que Deus preparou aqui na terra. E fez a pergunta a João. Eles que estão vestidos de vestes brancas e com palma nas mãos, de onde são, de onde vieram. a Deus. Aleluia. João, com a sua humildade, não querendo ultrapassar além do seu dever, ele fez igual a Ezequiel, não é? Pode esses nossos viver, Ezequiel? Senhor, tu sabes. A humildade, não é? E João também respondeu ao Senhor, meu Senhor, tu sabes de onde vieram. Aí eles são aqueles que vieram. Não é tribulação que a pessoa passa, nós passamos, assim por diante. Não é essa, não. É a tribulação que chega a enfrentar a heresia, a controvérsia, até chegar ao ponto de morrer e não negar a palavra da verdade. É esse tipo de tribulação que está.
e os anjos estavam de pé, e eles magnificavam, eles sabiam, os salmos, sabiam porque eles estavam com palmas nas mãos. Deus deveria ser magnificado, glorificado, honrado, destacado, em sentido único, porque para com Deus é vitória em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, e referente também qualquer perseguição ou para o povo de Deus, haverá a vitória do seu Deus. Aí aparece esse grupo de pessoas com palmas nas mãos, porque tiveram morte de grande tribulação. Não é a questão, se você olhar bem no gramático, não é aquela tribulação de 7 anos, que ainda não vamos analisar mais, mas é a grande tribulação que houve na época da igreja medieval, causada por quem? Pelo Império Romano. Nós já tivemos alguns comentários sobre isso. Agora, os que venceram a besta, Deus dá o vitória. Se Ele quiser vencer, sempre há alimento e a pessoa não passa fome, Ele faz isso, sim ou não? Sim. Exatamente. Vamos resumir aqui com a leitura do capítulo 15 do Apocalipse, versículos 1 ao 3. O irmão Luiz mesmo pode ler, já vamos iniciando esse trabalho maravilhoso. 1 ao 3? Isso, capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. E tinha as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos céus. Primeiro, cada vitória tem um destaque. Glória a Deus. Por isso que devemos estar sempre convividos com a palavra de uma maneira toda especial. Já os que venceram a besta, deu exemplo dos 4 jogos em Babilônia, que o rei Nabucodonosor era uma demonstração do anticristo. A imagem tinha 60 côvados e 6 povos de largura. E era louvada por 6 instrumentos, então deu um total de 666. E eles foram vencidos, ou seja, venceu aquele império, mas não foram mortos por aquele império, porque Deus não permitiu. Mas receberam um diploma, mas receberam um diploma de heróis da fé. Glória a Deus. De maneira que todos nós recebemos também o diploma de heróis da fé. E de acordo com a época que enfrentamos, a oposição é divulgado no tempo das apresentações. E a igreja junto, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. E Deus continua nos abençoando. Dá para compreender o Apocalipse ou não? Amém. Glória a Então Deus. está bem. Então já vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Mas antes de agradecer, vamos ver aqui o que nós estávamos falando sobre agradecer em nome de Jesus, Efésios 5, 20, 21. Ou seja, 18, 19, 20, a epístola aos Efésios. Mas tem outros lugares também, em todo lugar. Então, concluindo aqui, irmão, com a leitura de Efésios 5, 18, 20. Sobre alguém agradecer a Deus em nome de Jesus, é ensinado por meio da palavra. E em lugar nenhum a Bíblia mostra 4
pessoas distintas. Deus sendo Pai, Deus sendo Deus, Deus sendo Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é repete na Bíblia. Aqui diz a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 5, nesse versículo, começa pelo versículo 18, diz a palavra. E não os embriagueis com vinho, em criar contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. Versículo 20. Dando por ele graças, por tudo, que é tudo com entendimento, compreender? O versículo é isolado, precisa usar outros versículos. Tá? Ai! Alguém chegou a notícia, alguém foi atropelado, está no hospital quase morto. Graças a Deus, não tem como. Você vai entrar em oração. Tiago diz: está alguém aflito? Olha, por isso que um versículo isolado pode causar um grande transtorno na maneira de você entender a palavra. Mas aqui no versículo 21, diz a palavra de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Suportando-vos uns aos outros, no amor de Cristo Jesus, o Senhor da glória. É no 20 que você tem. É o 20 que fala do nosso Deus. Sim, por ele dando a Deus graça a Deus Pai, em nosso Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando por ele, Deus Pai, graças. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho. E Jesus disse: tudo que eu pedir ao meu Pai, em meu nome, eu farei de acordo com a vontade dele. Vamos agradecer. Tem algum aviso ou já podemos agradecer? Vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Quem compreendeu a palavra? Glória a Deus, aleluia. Se não compreendeu, irmão, estude um pouco, ouça alguém mais estudar. Tem alguém que não sabe ler? Glória a Deus. O irmão Francisco, né? Mas o irmão Francisco, ele ouve. A palavra diz que bem-aventurados que ouve e guarda. Quem não sabe ler está no meio privilégio de bem-aventurado. Maravilha. Só uma observação. Que a palavra, no caso aqui, foi lido no Apocalipse, se prestarmos atenção, e tem de ser, ela é colocada nos dias de hoje. Então, para entender o que aconteceu aqui nessa história, que é a história registrada, né, acontece até o dia de hoje. Então, as tribulações acontecem. Então, as tribulações não têm tempo isolado. Sim. Um fato que eu escutei, que eu não sei se é verdade ou não, mas não sabe, que era 10, 12 anos, em um país, não sei se é asiático, daqui da América do Sul, ele foi morto, crê em Jesus Cristo. E aí o pai dele, o filho, nega. E quem foi executar ele falou, né? Ele era muito novo, nega, sem ter criança. Ele não negou, ele abraçou a mãe, abraçou o pai e morreu orando e foi cantando. Uma criança. Então, a maldade é até o dia de hoje. Vai ver o primeiro homem até o último que for nascer. Acho que os irmãos não conhecem a história das cortinas de ferro, né? O irmão está falando. As cortinas de ferro, onde a tendência é maltratar as pessoas. E matar também. A minha esposa trouxe um relato. Em vários países também os cristãos estão sendo mortos. A África mesmo, ali tem muitos lugares ali, Nigéria, Isto, Venezuela. são mortos, né? Se prestar atenção, ter a percepção da coisa, aqui também está sendo. Mas estão matando a mente. A mente falando que homem não é homem, mulher não é mulher. Que homem é animal, né? Propriamente dito. Então, estão matando a mente, falando que o que é errado é certo, o que é certo é errado. Então, começa a matar a mente, que é a nossa alma do espírito. Isso. Então, por isso que aqui em Efésios 6 fala, né? Se proteger de toda a armadura de Deus. Então, o perigo de não comparar o que está aqui escrito
Sim. No governo, legalizando o que é o aborto. Aborto é legalizado para que não tem vida. Casamento ilícito. Sim, mas sabemos que quando é feito a vida, né, cientificamente fala quando o óvulo encontra o espermatozoide, se dá uma luz, tem uma explosão de luz. Essa luz nada mais é o espírito da pessoa. Então, somos formados de corpo, alma e espírito. Então, o corpo está sendo formado, a alma e o espírito já está naquele embrião. Então, o grande perigo de não estou falando só ficar preso na palavra, tem que ficar preso na palavra, mas atento a tudo. A tudo porque vem aquela a mensagem subliminar, né? Ela vem distorcendo o pensamento das pessoas que não têm a firmeza até em Cristo. Exatamente. Falando de política, né? Política. Não devemos se envolver na política, se envolvermos espiritualmente, mas tomar uma posição aqui na Bíblia de cristão, defensor das coisas de Deus, né? Que ou você deixa um homem usar o mesmo banheiro com uma filha, não, não. Exatamente. Então, tem de morrer se for necessário, sim, porque sabemos que nossa vida é limitada. Tem tudo, é um tempo determinado para todas as coisas, né? Mas devemos ficar atentos e, um segundo, perdendo a salvação. Se a pessoa se torna também ganhando a salvação. Mas foi comentado aqui, o homem foi crucificado. Na verdade, hoje, a igreja não prega mais do que pregava antes. Se falar contra o homossexual, você vai processar e vai preso. E a própria diretoria da igreja fala para você ter sabedoria quando você vai falar a respeito do assunto. Então, antigamente falava claramente, era abertamente. Os efeminados está falando claramente, não entrarão. Se não se arrependerem, não entrarão. Então, se você falar hoje com uma pessoa, você nessa situação, se não se arrepender, não abandonar essa prática, você não é do reino do céu. Você é processado e vai preso. É homofobia. É homofobia. Então, hoje nós vivemos a perseguição e a tribulação que a igreja está passando hoje é essa, né? Mas eu prego para esse tipo de pessoas, tem um trabalho em caixa, no Negreiros, lá em Santo Pemba, quando eu vou passando na Chiqueira comprar alguma coisa, eu digo para ele, você já aceitou Cristo, precisa aceitar para ter a vida eterna. Falo com ele. Sim. E ele não contradiz, não sei se é para dar um calabouço em mim mesmo, né? Mas temos que pregar sim, pelo menos, porque o correto de pregar o Evangelho, se nós for especificar pecados, não tem como. Jesus disse, não arrepender de todo o coração, de maneira nenhuma entrarei, seja o homossexual, seja a pessoa natural, assim por diante. Se não houver aceitação, não prega. Então a gente pode entrar nesse campo de aceitação da palavra. Não é? Porque os pecadores não herdarão, os pecadores, os maus feitores, o mundo da incredulidade, o mundo não se perde, não é por causa do pecado, é por causa da falta de Se arrependimento. você for falar de idolatria, você arruma problema com a igreja católica, é processado também. Por causa do que sei lá o que é religioso. Né? Tolerância religiosa. Tolerância religiosa. Mas então as leis hoje, o que o irmão está falando, né? Não é comida, não é que envolver com a vida. É que a política movimenta o mundo. É a forma que o diabo, né, usa para poder oprimir a igreja e calar a boca da igreja. Constrangimento religioso. Eu estava falando com um padre, né? E aí acabamos entrando em atrito, que é natural. E ele citou Maria, né? Maria, o anjo, Maria, eu falei, longe de mim falar que Maria não foi. Está falando longe de mim. Que foi. E ela não é santa como você fala. Ela é santa porque serviu a Deus, mas teve um propósito, tanto ela como todos os outros. Então, tanto ela como os outros, como homens que vivem hoje, vão viver amanhã, também são santos. Mas não santos no modo que você diz. Exatamente. O ponto de idolatrar. Então você tem, ele usou a parte ali do rio, tá? Do rio. Eu falei
quando eu vi, eu falei, não. Cristo falou para ela assim, o que tu tens com isso? Né? Tu tem a ver com você, então eu tenho a ver com você. Né? Então, ele não fez aquele primeiro milagre porque Maria falou, olha, faltou Glória vinho. a Deus. Ele já repreendeu, falou, o que tem você com isso? Mas depois ela disse para o povo fazer tudo que ele Mandasse. mandava. Vamos agradecer que o trabalho foi bom, não é? Glória a Deus. Vale a pena esses prolongamentos. Mas colocando que o irmão colocou, dentro de muitas igrejas tem os Herodes. Por exemplo, eu era de um outro ministério e o próprio bispo da época eu trabalhava com criança. E quando chegamos ali, ele foi falar sobre o que é aborto, que ele era a favor do aborto. Nossa, ele falou assim, criança é rato. E isso eu falei, meu Deus, eu trabalho com essas crianças aqui na igreja. E agora eu ouvindo isso desse homem, que ministra todas as igrejas, aqui tem uma atrás dele lá. Aí eu falei, Senhor, como eu vou trabalhar? Então o próprio contra as crianças. Então falou mesmo, um dia a mulher falou, vocês ouviram isso? Isso aí é homem de Deus, que é contra a criança nascer. Então, igreja, nós estamos vivendo um mundo, não é só os políticos, tem pessoas, por isso que a palavra do Senhor diz, os bodes ficarão o quê? Na esquerda, porque esse um dia você não se arrepender, vão ser chamados. Outra vez ele e a esposa dele colocaram o laço, e eu coloquei assim, os filhos são a herança do Senhor. Eles ouviram o que eu falei, coloquei no perfil, os filhos são a herança do Senhor. E eu falei, meu Deus, eu estou no lugar errado. Foi aí que o Espírito Santo me trouxe para cá. Mas tá vendo? Então, Deus usa os instrumentos desafinados também. isso. Porque você escuta o som do instrumento desafinado, nossa, que som lindo. Quando você escuta o instrumento afinado, você vai saber que é daquele instrumento certo. Então é lícito que aconteça tudo isso. E lá nesse é o que ocorre, não é? Um obreiro, para ser obreiro no ministério, viver pelo ministério, ele não pode produzir família. Tem que fazer a vaxotomia para não produzir filho antes de casarem. É expressamente proibido. Herodes matou as crianças, como sabemos, mandava jogar no rio. E esse líder, que todos sabem quem é, não é? A pessoa sabe, não sabe quem é. Você não sabe? Também. Então, ele tem essa personificação maligna. Além de ser dinheirista, ainda, olha como está a situação da coisa, não é? Ainda usa as mesmas ideias que Herodes usou, que os amalecitas usaram, uma das crianças, e também o rei do Egito. Está na mesma visão. Criança é errado. Você vai ser obreiro da minha obra, vai ser. Então, vocês nunca serão portadores de família. Só vão ficar vocês dois. Porque a prevenção antes, sabia que é assim. Principalmente pastores, para viajar não pode ter filhos. Vamos lá. Para não gerar mais nunca. E nós que vamos julgar o mundo, isso é uma atitude satânica. Porque quando Isaú encontrou com Jacó, ele falou, esse grupo de crianças não vieram mutantes. Aí ele disse, é os filhos que Deus me deu. Tá vendo? Vamos agradecer. Agora, bom ensinamento ou não é, irmãos? Sim. Sem dúvida. A gente fica com a mente aberta e vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Aí essa semana tem um tema sobre debaixo da misericórdia de Deus com a marca do sangue de Cristo e o mundo sobre a ira de Deus. E os também que contradizem os obstinados estão sobre a ira debaixo da ira de Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse trabalho que somos Deus. Meu Deus, nesta noite nós demais também. O poder da tua palavra santa e maravilhosa, assim como outros textos do Evangelho fala, Senhor,
com o teu livramento também, transformando vidas, Senhor, pedimos para receber a tua palavra, meu Deus e meu Pai, em Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja com a tua graça divina. Vamos pedir com a paz, Senhor Jesus, a paz de Cristo, na graça de Deus. E Jesus